Pessoal, vamos para mais uma aula de Geografia com o professor Wanderson. Vamos trabalhar a unidade 3, temas 3 e 4. Na aula anterior eu trabalhei os temas 1 e 2 e agora vamos finalizar essa unidade, beleza? Então a gente vai estar trabalhando aí sobre os agentes que formam o relevo da Terra, e são dois, tá? Os agentes internos, né, que atuam de dentro para fora, e os agentes externos que atuam na parte externa. Então, vamos pegar aqui a definição. Agentes internos ou endógenos são forças que atuam no interior para o exterior da Terra, ou seja, de dentro para fora, provocando as modificações na superfície da Terra. Então, nós temos aqui 3 agentes internos. Agentes externos são mais, mas internos são 3. Terremotos, tectonismo e vulcanismo. Agente interno aí, tectonismo. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas. Lembrando que esse movimento é provocado pelo movimento do magma no interior da Terra. Segundo agente interno aí, os terremotos. Terremotos são vibrações na crosta terrestre. Essas vibrações ocorrem devido à tensão que há entre as placas tectônicas quando elas se atritam. Os terremotos são responsáveis aí por surgimento de algumas ilhas ou até mesmo desaparecimento de outras ilhas. Terceiro e último agente interno aí é o vulcanismo. O vulcanismo que ocorre a partir do momento em que a pressão provocada pelo magma que está presente aí no interior da Terra consegue romper a crosta terrestre. Então esse material, esse magma chega até a superfície, provocando então o surgimento de uma montanha, como vocês podem observar aí na imagem, uma montanha em forma de cone. Bom, agora a gente vai falar sobre os agentes externos ou exógenos. Os agentes internos, que eu trabalhei anteriormente, fala sobre aqueles agentes que atuam de dentro para fora. Os agentes externos, eles atuam especificamente na parte de fora da crosta terrestre. Então, nós temos aí o intemperismo, a erosão fluvial, glacial, erosão marinha, erosão eólica e erosão acelerada, que é aquela provocada pelo homem. Vamos começar então aqui falando sobre o primeiro agente externo, que no caso vai ser o intemperismo. O intemperismo, que é o desgaste que a rocha sofre ao aflorar a superfície da Terra. Nós temos 2 tipos, físico e químico. O físico é o processo de desagregação da rocha. Isso ocorre devido à pressão e à temperatura que essa rocha sofre. Um exemplo clássico disso é que durante o dia, quando o sol aquece a rocha, ela se expande. À noite, quando essa rocha se esfria, ela se comprime. Então, esse processo de compressão e expansão da rocha provoca a fragmentação, a desagregação da rocha. No caso aí do intemperismo químico, é o processo de decomposição da rocha. Então, a rocha atua quimicamente sobre as rochas, provocando a fragmentação dessas partículas, e aí começa a dar origem aí ao solo. Então, o solo é formado a partir do intemperismo. Então, eu coloquei uma imagem aí, agora que eu vou comentar da esquerda para a direita. A primeira imagem, você tem uma rocha. Com o passar do tempo, o que acontece com essa rocha? A atuação do intemperismo provoca que a fragmentação dela e começa a dar origem ao quê? Ao solo. E com o passar dos anos, devido a esse processo aí de atuação do intemperismo químico e físico, esse solo ele vai o quê? Se expandindo, vai se tornando um solo maduro. Erosão pluvial. O agente aí vai ser a água das chuvas que atua na desagregação das rochas, além de transportar e depositar sedimentos em zonas mais baixas do terreno. Erosão aí fluvial, que é chamada de erosão dos rios, né? É o processo ocasionado pela ação da água dos rios. Podem escavar vales e formar meandros. Os materiais recolhidos durante esse tipo de erosão são transportados pelos rios em seus leitos, podendo chegar até mesmo ao mar.
laninha, também chamada erosão do mar, causada aí pela força das águas do mar. Esse tipo de erosão atua em relevo das zonas litorâneas, desgastando as rochas das encostas e gerando sedimentos que podem formar aí praias, restingas e falésias. Erosão glacial, também chamada erosão do gelo, né? Esse tipo de erosão ocorre em regiões de clima frio, com uma temperatura baixa, onde ocorre a precipitação de neve. Então, essa neve, quando ela começa a derreter, ela começa a se deslocar de áreas mais altas para áreas mais baixas, provocando então a erosão, já que esse gelo, ao se deslocar, ele carrega consigo detritos do solo. A erosão dos ventos, né, é responsável pelo desgaste das rochas. Esse tipo de erosão é muito comum em áreas de clima desértico ou semiárido, onde você não tem uma vegetação muito densa, então o solo ele fica mais exposto e o vento começa o processo de erosão. Também é comum esse tipo de erosão em áreas litorâneas. Aí você tem a formação daquelas dunas, né? As dunas são provocadas exatamente pelo vento. Também chamada erosão dos seres vivos, né? Mais provocada aí pelos seres humanos, né? Que são os seres humanos que alteram a superfície da Terra, provocando o desmatamento e realizando construções em lugares inadequados. Então ocorre aí o processo de erosão acelerada. Principais formas de relevo. Só lembrando de um detalhe, que o relevo é o resultado da atuação dos agentes internos e dos agentes externos. Então, por exemplo, uma planície ela é formada a partir da atuação de agentes internos e agentes externos. Assim como a planície ocorre também com os planaltos, montanhas e depressões. Então, vamos falar aqui sobre as principais formas de relevo. A primeira aí, nós temos as planícies. Planícies são terrenos relativamente planos, com uma altitude aí no máximo de 100 metros. E geralmente você encontra esse tipo de relevo próximo às áreas litorâneas. Os planaltos são áreas com altitude aí acima de 300 metros. Porém, tem um detalhe, uma outra definição, e a melhor definição que a gente pode dar de planaltos é de um geógrafo que é muito conceituado, Jurandir Rossi, onde o conceito de planalto, segundo Jurandir Rossi, são áreas onde o processo de erosão supera o processo de sedimentação. Outra forma de relevo aqui, nós temos as montanhas, que são áreas do relevo, né, com uma altura aí superior a 3.000 metros. Então, as áreas mais altas do planeta são chamadas de montanhas. E nós temos, por último, aqui as depressões, que são áreas mais baixas que o relevo à sua volta, como você pode observar na imagem. Então, se você tem uma área onde essa área ela é mais baixa que o relevo ao seu entorno, é chamado de depressões. E as depressões elas podem ser classificadas de dois tipos, tá? De depressões absolutas e depressões relativas. Depressões absolutas são aquelas áreas que estão abaixo do nível do mar, como acontece, por exemplo, na Holanda, onde parte do país fica abaixo do nível do mar. E tem as depressões relativas, que são aquelas que estão no mesmo nível do mar. O relevo continental, agora a gente vai falar sobre o relevo oceânico. O relevo oceânico é basicamente dividido em 3 setores. A margem continental corresponde à plataforma continental e também à talude continental, então essa área aí do continente, margem do continente, nas bordas do continente, podemos falar assim. E depois nós temos a bacia oceânica,
Essa bacia oceânica representa aí o fundo do oceano. Então, essa área aí é a área mais extensa do oceano. Tem aproximadamente aí 2.000 a 5.000 metros de profundidade. É a área mais extensa do relevo marinho. E por último, nós temos aí a dorsal. Essa dorsal também é chamada aí de mesoceânica, que é uma área onde apresenta uma falha geológica. Como eu falei, o planeta é formado por placas tectônicas, uma espécie de um grande quebra-cabeça. E essa dorsal representa exatamente esse limite dessas placas tectônicas, onde você tem a falha, onde a placa está rompida, é exatamente chamada de dorsal. E é onde você tem aí o aparecimento de alguns fenômenos geológicos devido à vulnerabilidade e à exposição do magma, que nessa área aí é recorrente.